Então, vamos lá. Primeiro, eu queria dizer que eu tirei os pelos dessa parte aqui do meu braço, tá? Por quê? Porque é muito ruim a gente fazer um esfumado com pelo em cima. É a mesma coisa da sobrancelha da cliente, tá super cheia. E a gente tentar fazer um esfumado em cima, é muito ruim. Então, eu tirei, como eu tenho muito pelo, eu tirei a parte de trás com uma maquininha mesmo que retira pelo. Pra poder retirar, né, para poder ficar bem lisinho, certo? Então, primeiro de tudo, eu vou usar um primer, ó, qualquer primer que você tiver, vou usar um primer aqui para poder minimizar a aparência dos poros e deixar isso aqui bem matificado, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é usar o primer, beleza? A segunda coisa que eu vou fazer, eu vou usar uma base, certo? É um corretivo para deixar a cor do meu braço uniforme. Eu acho que vocês perceberam que meu braço ele tem duas cores, né? Na parte da frente, né? Eu tenho uma cor mais escura e na parte do antebraço, na parte de trás, eu tenho uma cor mais clara. Então, eu vou neutralizar esse tom aqui, certo? Eu vou uniformizar com uma base, certo? Do meu tom, base ou corretivo. Eu tô usando essa paleta de corretivo aqui em creme, para poder chegar, deixa eu tirar daqui, para poder chegar no tom que eu quero. O próximo passo é a gente desenhar a sobrancelha da cliente, né? A sobrancelha do nosso croquis. Então, eu vou usar uma pastinha de sobrancelha, certo? Que eu tenho aqui com esse pincel que é mais fininho, tá? Pra poder fazer a sobrancelha. Você usa o pincel que você tiver aí pra sobrancelha. Vou diluir com um pouquinho, né, de diluidor pra poder ficar mais molinho. Vou pegar um pouquinho aqui, ó, da minha pastinha e vou começar a desenhar. Eu sempre tiro o excesso, né, porque fica bem molhadinho. E aí eu vou começar a desenhar a minha sobrancelha. Eu sempre deixo mais forte o final e na frente eu só trago o restinho do pincel. Então, eu vou decalcar primeiro e depois eu venho aqui, ó, com o pincel para preencher, tá? E aí eu sempre deixo o comecinho mais claro, né? Como eu deixo na sobrancelha da cliente, certo? Lembrando que não precisa ficar perfeito, porque a gente vai fazer o truquezinho de usar o corretivo, né? Pra acertar tudo. Então, eu fiz esse decalque aí, certo? Fiz essa sobrancelha aí. Pode ser que tenha alguma parte de baixo que tenha ficado mais ou menos, mas eu vou consertar agora. Então, eu vou vir com um pincel língua de gato, com um corretivo, certo? Corretivo mais claro. Vou usar o diluidor para poder amolecer. Vou pegar esse corretivo aqui, ó, pincel língua de gato pequenininho, tá? Aí eu vou vir aqui, ó, vou tirar o excesso, sempre tiro o excesso. E aí eu começo a cortar aqui embaixo. Croquis é muito bom pra gente poder treinar nossa coordenação, tá? Lembrando que esse croquis que eu tô fazendo é um croquis mais simples, é a base do croquis, tá? Eu vou ensinar vocês alguns outros com cut crease, enfim, outras técnicas, mas de início eu prefiro que vocês aprendam esse que é mais simples, tá? Então, eu tô puxando aqui o corretivo pra baixo, pra poder já usar como base de sombras, ó, primer, né? A gente usa um primer de sombra, a gente já usa o corretivo que ele tá molhadinho. Certo. Fiz esse esfumadinho com o corretivo aqui embaixo. Eu vou agora pegar um pincel mais pequenininho assim, ó. Porque eu vou usar um corretivo mais escuro para fazer
o contorno do nariz da minha cliente, certo? É como se eu estivesse realmente desenhando. Quando eu faço esse passo a passo, né, de desenhar o nariz, desenhar o côncavo, eu vejo melhor, né, percebo melhor que tem um olho aqui. Então é muito mais fácil para eu esfumar, para eu saber, ter noção onde começa e onde termina o olho. Então eu vou usar um corretivo mais escuro, esse aqui, ó. Pode ser uma sombra também, tá? Não tem problema não. Vou tirar bastante do pincel e eu vou começar a fazer tipo um contorno de nariz aqui. É como se aqui fosse a outra sobrancelha e aqui no meio eu tenho um nariz, ó. Então eu vou começar a fazer um contorninho aqui, como se eu estivesse imaginando um nariz aqui. Fiz essa profundidade e agora eu vou aproveitar o restinho do pincel para fazer um côncavo aqui. Aproveitar para fazer um côncavo. Vou tirar aqui, ó, o excesso e vou fazer tipo um côncavo aqui mesmo, para usar como referência. Deixa eu só desenhar para vocês aqui, ó. É como se aqui tivesse outra sobrancelha, certo? E aqui tivesse um nariz, tá? Só para vocês terem noção do que eu tô imaginando, que é o que vocês devem imaginar também. Então, eu puxei aqui o marronzinho para dar uma aprofundada, certo? E aí, veio o pulo do gato. Eu pego um pincel fininho aqui, ó, bem fininho, pincel de delineador. Pego o delineador preto, pode ser o marrom também, não tem problema, mas o preto ele destaca mais, ele dura mais, digamos assim. Vou tirar o excesso aqui na ponta da mão e vou usar a pontinha desse delineador, né, desse pincel, para desenhar um olho, uma base de olho. Então eu vou dar pelo menos uma distância de um dedo aí do final da sobrancelha. E um dedo do começo da sobrancelha. Então, quando eu faço isso aqui, eu tenho uma noção onde é o olho da minha cliente, ó. Ó, eu tenho a base aí como se fosse o olho da minha cliente. Então, dá pra perceber que aqui a gente tem o contorno do nariz, né? A profundidade do nariz. Aqui a gente tem um côncavo bem, né? Bem leve. E aqui eu tenho a base do olho da minha cliente. Mas dá pra você perceber onde você vai fazer a sombra ou não, tá? Então, eu agora vou pra parte da sombra, onde a gente vai começar o esfumado. Agora dá pra vocês verem aí o olho inteiro, certo? Agora a gente vai começar a fazer a sombra, tá? Então, eu vou pegar um pincelzinho assim, de esfumar, né? Normal, certo? Rabo de cavalo, como a gente chama, que ele é mais fofinho. E aí, eu vou começar com a sombra marrom. Eu vou começar com essa sombra marrom aqui, ó. Essa sombra aqui, certo? Porque ela é mais clarinha, então é a base do nosso esfumado. Então, eu vou pegar aqui minha sombra marrom, vou tirar um excesso um pouquinho e vou começar, ó, do canto externo do olho, ó, daqui do canto externo pra cima, eu vou começar um esfumado, que eu chamo de esfumado U, né? A gente chama de esfumado U, ou meia-lua, né? Onde ele vai da borda e vai fazendo um Czinho, tá? Então, eu vou começar aqui, ó, esfumar. Bem pouquinho no pincel, vai devagarinho. Essa é a hora que você usa pra treinar, tá? Outra dica que eu dou é você não fazer essa base de olho muito em cima, muito perto da sobrancelha, que eu preciso de espaço pra treinar, principalmente pra quem tá no começo, certo? Então, eu vou aqui, ó, esfumando em formato de meia-lua. Fiz o primeiro esfumado, vou pegar outro marrom agora. Vou pegar um marrom mais escuro. Esse aqui, ó, da paleta da Ludurana. Esse marrom aqui, que é mais frio, tá? Esse marrom mais frio, ele aprofunda. Acho que eu falei isso na aula de carnaval, né? O marrom frio, ele dá uma profundidade maior. Então, eu pego, tiro o excesso e aí eu venho, ó, com ele aqui e sempre subindo em formato de meia-lua.
Mirela, meu esfumado não ficou perfeito. Aí tu vem com o pulo do gato. Pega um pincelzinho, mais assim, ó, de esfumar mais pontudo, mais fininho. Aí tu vem com uma sombra mais alaranjada. Essa aqui, ó. Esse aqui é laranja puro, viu? Mas eu vou usar bem pouquinho. Vou tirar o excesso. E vou vir, ó, com ele na borda. Pra dar a impressão de que o esfumado, ele foi, né, bem trabalhado. Volta com o pincel do outro, com um pouquinho mais do marrom frio. E vem pra poder fazer o acabamento. Esse croquis, ele é mais simples, tá? É um tipo de esfumado mais simples. Fiz esse esfumado em formato de U, né? Em formato de C, na verdade. A gente vem agora colocar um brilhinho aí na frente, certo? Pra poder clarear, né? É o clássico marrom com dourado. Então, eu vou colocar um glitterzinho, certo? Eu não vou colocar um pigmento como base para esse glitter, certo? Porque eu acho que vocês lembram que eu falei que glitter precisa sempre de uma base para colocar embaixo. E eu não vou fazer isso porque eu quero que esse glitter fique bem disperso. Eu não quero que ele fique muito compacto. Vou usar minha cola de glitter, tá? Essa aqui é da Nairana. Pingo um pouquinho na mão, pego com o dedo mesmo, ó. Tiro bastante o excesso e venho com essa cola de glitter aqui em cima, tá? Bem, sem muito cocô. Sem deixar muito compacto, tá? Fiz isso aqui, eu vou vir com o meu glitter com um pincel bem levinho, certo? Sem ser aqueles pincéis muito pequenininhos e tal, pra não deixar, né, marcado. E venho com o meu glitter aqui em cima. Sem deixar ele marcado também. Deixando ele bem espalhado. Dou uma caprichadinha aqui no começo, né? Pra deixar um pouquinho mais brilhoso, certo? Vou vir com um pincel aqui, sem nada, tá? Esse pincel eu usei ele pra colocar pó. Só pra tirar o excesso. Certo? Fiz isso, agora eu vou vir com os meus cílios, certo? Eu não vou ensinar vocês nesse vídeo a fazer delineado no croquis, mas no próximo eu vou mostrar assim, tá? Então, esse vai ser sem delineado. Então, eu vou pegar meu pincel aqui, meu pincel fininho, pego o meu delineador, dou uma tirada no excesso, certo? E venho aqui, ó, fazendo risquinhos pra cima em formato de U. Pra cima e em formato de U. Por que pra cima e não pra baixo, Mirela? Porque quando a gente faz pra baixo dá a impressão que o olho tá caído, né? Que o cílio, geralmente o cílio ele não fica pra baixo, ele fica com as cerdas mais levantadinhas, quer dizer, é a intenção, né? Então eu vou colocar essas cerdas pra cima. Vou puxar uns tracinhos também, um pouco pra baixo também. Só pra dar a impressão de que esse cílio ele tá mais bagunçadinho, né? Sem tá muito certinho. E aí pego o pincel com bastante delineador pra passar aqui no meio, ó. Pra dar a impressão que esse meio tá bem preenchido, certo? Que é o encontro, né? Da parte de cima com a parte de baixo do olho da minha cliente. Enche bastante de cílios, sem se ligar muito, né? Deixar muito certinho também, pra não ficar aquela coisa muito engessada. Certo? E aí você tem o seu croquis pronto, ok? Certo? Agora é com vocês. Beijo!